Ontem nós estávamos aqui, né? E brincamos bastante, sorrimos, porque a vida do cristão é uma vida com muita alegria. E hoje nós estamos aqui, né, cultuando ao Senhor, celebrando a Ele. Mas agora é um momento com a palavra de Deus, esta que é inerrante, esta que é bendita nas nossas vidas, ela que é luz para o nosso caminho, ela que nos guia. Em nome de Jesus, assentados mesmo, 1 Samuel no capítulo 2, versículo 28 ao versículo 30, nós vamos estar lendo. Acompanhe comigo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: e eu o escolhi, diga comigo, e eu o escolhi, dentre todas as tribos de Israel, para ser o quê? Para ser o quê? Glória a Deus. Costumo dizer na palavra assim: para oferecer ao meu altar e acender o incenso, e para trazer o hófede perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Versículo 29. Porque dais coices contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que eu ordenei na minha morada, e honras mais aos teus filhos do que a mim, para que vos envergonhades do principal, e todas as ofertas do meu povo Israel. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor de Israel: na verdade, tinha dito eu que a sua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora eu digo a você: longe de mim tal coisa, dizendo Deus, coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aqueles que me desprezam serão envilecidos. Ainda no livro de 1 Samuel, porém no capítulo 15, vamos abrir lá, no versículo 23, capítulo 15, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto, se você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também vai rejeitar a ti, vai rejeitar a você, para que não sejas o quê? Para que não sejas. Mantenha sua Bíblia aberta, curva com a cabeça, feche seus olhos agora em nome de Jesus, e coloca o Senhor como centro da tua vontade agora em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Obrigado. Espírito Santo, nós diante de Ti estamos, ó Deus, e Te louvamos, Te engrandecemos, dançamos ao Senhor, nos alegramos na Tua presença, nós Te entronizamos, nós declaramos que Tu és Deus, que Tu és Rei sobre a nossa vida. E Senhor, agora em nome de Jesus, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, às nossas vidas, de uma forma, Senhor, tremenda e diferente de todas as vezes que o Senhor falou conosco. Senhor, agora nós chamamos a Tua atenção, chamamos, Senhor, a existência agora, Senhor, aquilo que nós não sabemos ainda, e ministra sobre nós, Senhor, tudo aquilo que nós estamos, ó Deus, carentes de ouvir. Pai, como um pai que educa o filho, como um pai que chega até o filho e dá a ele as devidas ordenanças, as ordens, os devidos ensinos, ó Deus. Nós agora abrimos, escancaramos nosso coração para Ti, Senhor, e pedimos o Espírito Santo, ministra sobre nós, fala sobre nós, ó Deus, que a única palavra, Senhor, que seja realmente importante aqui, a única voz que seja importante, seja a voz do Teu Santo Espírito, seja o direcionamento da Tua palavra sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Te convidamos, fica à vontade em nosso meio, Senhor, e realiza a Tua obra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque Deus vai falar conosco. Mas antes, se pudermos então dar um título para essa ministração, para essa palavra, o título então seria assim, olha: unção de sacerdote.
sacerdote ou a unção de rei? Qual você deseja? Olha para a pessoa que está do teu lado aí e pergunta para ela assim: você gostaria de ser sacerdote ou gostaria de ser rei? Não, pergunta mais uma vez, porque eu quero que a pessoa te responda, mesmo sem entender o que vem à sua mente, você responde. O que vem à sua mente? Você gostaria de ser sacerdote ou gostaria de ser rei? No caso das mulheres, sacerdotisa ou gostaria de ser rainha? Talvez você ouviu mais rainha, talvez você ouviu mais rei. Quando se fala em sacerdote, se fala um pouco de um trabalho especial, se fala de intimidade com Deus, se fala de sacrifício, se fala de oferecer a si mesmo. E assim, irmãos, se perguntarmos às pessoas e começarmos a fazer algumas entrevistas aqui, nós vamos perceber que as pessoas desejariam muito mais ser rei do que ser um sacerdote. Porém, existem chamados de Deus específicos para a nossa vida, e que talvez a sua forma, o seu querer escolher isso não depende de você, mas depende de Deus, porque está ligado ao chamado dele. E você vai entender que essas duas unções são as unções que o Senhor tem para nós. Adoradores nós somos desde a eternidade, ou seja, Deus não vai te dar uma unção de adorador, porque você foi gerado, você nasceu para isso, para adorar Ele. Então não existe unção para adorador. Todos nós somos os adoradores. Inclusive são esses que o Senhor está procurando, está tentando encontrar. Eu espero que essa busca do Senhor acabe em nós, em nome de Jesus. Mas nós vamos falar aqui de unção, ou seja, de um chamado específico de Deus. E vamos entender o que é ter uma unção de sacerdote, o que é ter uma unção de rei, qual a diferença de um para o outro. E você vai começar a olhar e vai pensar assim: Senhor, eu estou me encaixando na unção de sacerdote? Senhor, eu estou me encaixando na unção de rei? Senhor, eu não estou me encaixando em nenhuma dessas unções. Misericórdia, Senhor. E Ele continua chamando. O Espírito Santo sempre vai chamar. Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não desiste do propósito que está gerado no coração dele para você. Ele não vai desistir. Nós podemos desistir. A palavra de Deus diz que mesmo sendo nós infiéis, o Senhor permanece fiel. Então eu quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai nos ministrar a respeito disso. Vamos voltar na passagem de 1 Samuel capítulo 12, e o Senhor vai falar conosco em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 2, perdão. 1 Samuel capítulo 2. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí, eu vou fazer para você um panorama de 1 Samuel capítulo 2. Olha para cá em nome de Jesus. Israel estava sendo guiada por um sacerdote chamado Eli. E Eli era o sacerdote, aquele que tinha a incumbência. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Preste atenção aqui que a palavra está ministrada aqui, reverência agora. Ontem vocês foram muito, o ministro antes foi muito bonzinho com vocês, mas hoje a palavra aqui é agora. Reverência na casa do Senhor. Se você não respeita a mim, respeita ao Senhor. Como eu estava dizendo, Eli era o sacerdote. Ele tinha a incumbência de estar aqui e mostrar às pessoas, levar Deus às pessoas, mostrar como Deus agia, o poder de Deus na vida das pessoas. Olha essa incumbência, olha essa unção que estava sobre ele, e essa unção pode estar sobre a sua vida. Porém, Eli tinha 2 filhos, Ófni e Finéias, e esses camaradas, presta atenção, funcionavam mais ou menos assim. As pessoas, a adoração da época não era igual hoje, que você ergue as suas mãos e diz assim: Senhor, eis aqui a minha vida, e você declara ao Senhor a sua vida, se derrama na presença dele, você tem livre acesso com ele. Não era assim. Era mais ou menos assim. As pessoas tinham que pegar animais e tinham que levar até o altar. Aí esses sacerdotes iriam então pegar esses animais, iam matar esses animais e oferecer pedaços desses animais. Alguns animais eram oferecidos cortados, outros eram oferecidos o sangue borrifado, outros eram oferecidos somente a gordura, e no final de todos esses rituais era então queimado, e isso levava-se então até o Senhor como um cheiro. A adoração era dessa forma, muito estranho para nós
mas era comum para eles. O problema todo é que os dois filhos de Eli, Ófni e Finéias, estavam trapaceando, estavam pegando aquilo que era consagrado a Deus, aquilo que era santo para o Senhor, a adoração. Essa adoração que você congrega as suas mãos, como erguemos agora há pouco, e glorificamos o nome do Senhor, isso sobe para o Senhor como um cheiro. Presta atenção que a adoração para Deus ele não vê, a adoração para Deus ele não sente, a adoração para Deus ele não ouve, a adoração para Deus é incenso, é cheiro. Então quando você adora, ele começa a adoração dos meus filhos, a adoração dos meus filhos, essa é a adoração. Eu estou sentindo um cheiro suave, um cheiro gostoso, um cheiro maravilhoso. É assim quando você glorifica a Deus, quando você bota a sua vida na presença de Deus, ele sente você como um cheiro suave. Talvez agora, depois de eu ter falado isso, alguns estejam dizendo assim: meu Deus, o Senhor está sentindo o odor de mim perto de ti. Mas vamos continuar no foco. E aí, aqueles dois filhos de Eli, Ófni e Finéias, trapaceavam a prática, pegavam o melhor, que era a gordura dos animais, e ao invés de deixar ser oferecido a Deus, levavam para casa e comiam, e usavam aquela gordura, usavam o melhor da carne, tirando aquilo que é de Deus. E eles tinham sobre ele a unção, eles tinham sobre ele a mão, o óleo foi derramado, a unção do sacerdote. Tristeza isso. Porém, Eli, que era o principal sacerdote, o pai de Ófni e Finéias, ele sabia de tudo isso que estava acontecendo. Tudo estava debaixo do teu nariz, tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, ele deixou que as coisas ficassem indo dessa forma. E a palavra que nós lemos, ela é muito clara, porque ela diz assim: eu quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Eu quero que você se veja talvez como Eli, perdão. Porque a palavra diz assim, ó: eu o escolhi. Preste atenção que Deus está falando para você nessa noite. Eu escolhi você, jovem, escolhi você, homem, escolhi você, moça, escolhi você, criança, escolhi você, adolescente, escolhi vocês. Escolhi vocês. Dentre todas as tribos de Israel, dentre tantos que agora estão talvez ali do outro lado da pista, adorando a Satanás, talvez dentre tantos que agora estão usando o teu próprio corpo, talvez inconscientemente, porque não tem consciência, mas estão se doando para uma festa. Tanta consciência, tanto pecado, tanta prostituição, alcoolismo, drogas. Entre tantos, você foi escolhido, talvez você ouviu. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Uns estão de visita na casa de parentes, outros estão de outra igreja que foi convidado para participar do retiro, outros se inscreveram estão aqui, outros talvez foram pegos com susto, com surpresa. Eu não sei, mas foi Deus que permitiu que você estivesse aqui para ouvir essa palavra. E se Ele permitiu, Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida. E aí a palavra diz bem claro assim: olha, eu escolhi você. Eu não vou pedir para ninguém falar um para o outro, não, porque é Deus que está falando para você diretamente. Eu escolhi vocês para ser o quê? Dentre todas as tribos de Israel, para ser sacerdote, para levar a adoração às pessoas, para cuidar de pessoas, para abençoar pessoas, para levar a palavra a pessoas. E aí continua dizendo a palavra assim: olha, para oferecer ao meu altar um incenso, aquilo que cheira suave, que narina. A unção do sacerdote, para que serve? Para que serve a unção do sacerdote? Se você por acaso sair daqui, talvez você saia daqui com vontade de nem ser sacerdote nem rei, eu não sei, mas Deus faz isso com as pessoas. O amor de Deus é assim. O poder de Deus às vezes ele quebrando o coração, e o poder de Deus às vezes ele endurece o coração, né? A palavra diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Ah, mas o Senhor endurece o coração? Não. O agir dele provoca em nós uma reação. Toda ação provoca uma reação. Então a reação do poder de Deus nas nossas vidas às vezes é: eu quero o Senhor. Todas assim: Senhor, definitivamente eu não te quero não. Isso é balela para mim. Tem pessoas que vão sair daqui pensando isso, e eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é ministrar a palavra. E aí o sacerdote, a unção do sacerdote, para que serve? Para que você doe de si mesmo a alguém, para que você doe de si mesmo às pessoas. Jesus foi o principal sacerdote, segundo o livro de Hebreus, o maioral dos sacerdotes.
a si mesmo. Ou seja, se você não tem coragem, porque isso não é virtude, isso não é vontade, isso não é prazer, isso é coragem, isso é para corajoso, isso é para corajosa, de falar assim: eu nego a mim mesmo, a minha própria vontade, ao meu próprio hobby, ao meu próprio prazer, para servir ao Senhor e abençoar a vida de alguém. Então você não é digno de ser um sacerdote. E aí, vemos algumas coisas na igreja nos dias de hoje que são totalmente indo ao contrário daquilo que se espera de um sacerdote. Presta atenção, o sacerdote não é só o pastor, os pastores estão na frente do trabalho, não. Você é sacerdote na tua casa, na tua escola, aonde você pisar a planta dos teus pés. Você é sacerdote, você leva o reino de Deus. E aí, o que está faltando nos sacerdotes hoje, para serem reconhecidos como tais? Hófni e Finéias, eles zombavam e não reverenciavam a adoração. Você quer ver uma coisa interessante? Hoje mesmo, ao invés de pessoas estarem prestando atenção na palavra de Deus, estão vendo o Facebook. O que é mais importante? A palavra daquele que mantém você vivo, ou a balela daquela pessoa que está falando com você, conversando bobagem, sabe-se lá o quê? Hófni e Finéias faziam isso com Deus. Foram chamados, foram ungidos. E sabe o que aconteceu com eles? Foram mortos, fulminados, porque não prestam atenção naquilo que é de Deus, porque não reverenciam a palavra da verdade, a palavra da vida. E hoje em dia, você pega pessoas, você começa a conversar com pessoas, elas ficam a noite toda falando de namoro, futebol, falam de política, falam de trocentas coisas, mas não conseguem sequer ficar uma hora sentados, sendo ministrados por aquele que os criou e que os dá vida eterna. É doído demais. Eu fico pensando no coração de Deus. Eu criei, eu tenho cuidado desse filho, dessa filha, desde quando nasceu, livrado dos acidentes, livrado dos problemas, livrado das doenças, e ele nem sequer pode me prestar atenção na minha palavra meia hora. Não tem unção de sacerdote. Talvez terá unção de rei. Vai entender daqui a pouquinho que a palavra é boa, a palavra é maravilhosa. A palavra vem direto aos nossos corações. Fala comigo. Então, versículo 29 diz assim: por que vocês dão coices? Olha a expressão, olha o desabafo do escritor. Por que vocês dão coices naquilo que é santo? O que Deus fez com vocês? O que Deus fez de mal para vocês nem sequer prestarem um minuto de atenção do Senhor? Aí, ela continua dizendo, o desabafo do profeta: dão coisas contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, e que eu ordenei, eu criei vocês para isso. E aí, nesse versículo eu quero chamar a tua atenção, porque isso é muito forte. E diz assim: portanto, diz o Senhor. Não é o profeta que está falando. Eu quero que você leia na sua Bíblia. Aí eu quero que você leia. Eu quero que você acompanhe. E diz assim: e portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, eu tinha dito. Presta atenção que Deus pode voltar atrás. Deus pode voltar atrás. Da mesma forma que eu olho para uma pessoa e diz assim: pô, Tiago, você é meu irmão, cara, você é meu amigo, vocês são amigos sempre. E de repente acontece alguma coisa entre eu e o Tiago. Eu falei: Tiago, ó, nossa relação está cortada aqui. Ah, mas Deus não faz isso não, pastor. Deus é amor. Deus, ele vai sempre conosco, lógico que ele é. Vinde a mim todos vós que estão cansados ou oprimidos, eu vos aliviarei. Mas você tem que vir até ele. Se você não vier até ele, infelizmente, você não está coberto por ele. E aí, a palavra diz assim: olha, na verdade eu tinha dito a respeito da tua casa, essa casa pode ser a sua casa, que eu cuidaria do seu pai, dos seus parentes, de toda a sua parentela, perpetuamente, ou seja, para sempre eu vou cuidar de vocês. E por causa da desonra, da falta de reverência, aquilo que é consagrado, Deus muda
a sua opinião em relação a nós. E está escrito assim, ó, e aí o Senhor diz assim, ó, longe de mim tal coisa, eu quero mais que vocês se afastem de mim. Você não merece minha presença. Eu sei que a palavra é dura, lógico que é dura, mas talvez seja o que mais os nossos corações precisam ouvir aqui. Amém. Porque ou a palavra de Deus nessa noite, ou a vontade de Deus vai quebrar corações aqui, ou vai fazer corações virar como pedra, como concreto. Porque Deus, Ele não é final de feira para você ficar achando que Ele é igual no final de feira. Você vai no final de feira, aqui eu tenho um tomate aqui, no começo da feira era R$13, agora 50 centavos da bacia. Não é isso. Ele é muito maravilhoso, Ele é muito precioso. Ele é um Deus que está sempre cuidando de você. Então você tem que reconhecer isso. E você tem que lugar certo para isso hoje. E aí a palavra continua dizendo assim, ó, longe de mim tal coisa, eu não quero saber de vocês. Porque aos que me honram, eu vou honrar. Porém, aqueles que me desprezam, eu vos envilecerei. O que significa isso? Você percebe que Deus fala assim, olha, aqueles que me honram, eu vou honrar. Mas aqueles que não me honram, aqueles que me desprezam, Ele não fala eu vou desprezar. Porque Deus não despreza ninguém. Deus não desiste de ninguém. Mas só que quando Ele olha para a pessoa, deposita vontade, deposita propósito, deposita palavra, deposita sonho dentro da pessoa, a pessoa não quer, a expressão é essa. A expressão é envilecidos. O que significa isso? Envelhecidos, no hebraico, na raiz, significa assim, ó, aliviados. Ué, aliviados? Eu estranhei quando eu estava estudando. Deus honra aqueles que o honram, Ele honra. Aqueles que os desprezam, Ele não os despreza, Ele deixa eles aliviados. Comecei a estudar, comecei a perguntar, Senhor, por que o Senhor deixa aliviados aqueles que não querem nada contigo? Porque Ele diz assim, olha, eu prefiro que você vá e fique aliviado de mim, do que depois você ficar colocando culpa em mim por causa do seu fracasso. Fica aliviado, vai, seja feliz. E aí, eu pergunto a você, você quer ser sacerdote ou quer continuar sendo um impostor de sacerdote? Porque a unção diz que você vai, através da sua vida, curar pessoas. Através dessa unção você vai cuidar de pessoas. E talvez as pessoas que eu estou falando sejam pessoas lá na tua casa, lá na tua família. Talvez tem gente morrendo nas drogas lá na tua família e você não tem sequer a força e o desejo de orar pela vida delas. Talvez aqueles que você bate nas costas e fala assim, eu te amo, meu amigo, meu irmão, meu camarada, meu brother. Só que você não tem coragem de se ajoelhar e interceder pela vida deles. Então você não é merecedor da graça de Deus que está sobre a sua vida para ser sacerdote. Mas você pode mudar a história da tua vida nessa noite e transformar isso, e Deus te mostrar que você pode ser um sacerdote que vai mudar a sua geração, vai mudar a sua família. Mas precisa você entender. Envelhecidos, aliviados, vocês estão livres. A falta de respeito à palavra, a falta de respeito com as pessoas. Muitas vezes está sendo ministrada a palavra, como eu estava falando, você não quer me respeitar? Respeita a Deus, mas respeita também quem está falando, porque sobre nós existe uma autoridade. A palavra de Deus diz que certa feita havia um grupo de jovens, estavam ali brincando, e de repente passa um profeta, e o profeta ele era calvo, e de repente olharam para o profeta e começaram lá, calvo, careca, não, careca. Que engraçado, porque hoje em dia, para zombar dos outros, eu vou te falar, está difícil as coisas, as pessoas conseguem muito mais ficar caçoando das pessoas, rindo, procurando defeito nas pessoas, do que chegar e falar assim, você é uma bênção, pelo amor de Deus, você é o amor de Deus, é para você também. Muito mais ficamos rindo, caçoando das pessoas, procurando defeito nas pessoas, e de repente o que acontece? No momento que eles estão ali, o profeta diz assim, amaldiçoados estão vocês. E de repente veio 2 ursas, e eram mais ou menos 30 meninos, foram pregados, foram mortos. A unção está sobre a vida do sacerdote. Não brinque com o sacerdote, não brinque com as pessoas, ande ao teu próximo. As pessoas não querem mais respeitar a palavra de liderança. Se você
chega a pessoa e diz assim: não faça isso, não vá por esse caminho, preste atenção, começa a fazer uma reflexão na sua vida. Aqui nada, você é chato mesmo, você está velho, me deixa. Irmãos, uma grande fase, uma fase muito difícil da vida, uma fase muito complicada, eu já passei, muitos estão nessa fase, alguns já passaram, outros vão passar. A fase da adolescência nós sabemos que é complicada, sabemos que é difícil, querem ser compreendidos, mas eu quero dizer a vocês, e principalmente adolescentes, jovens também, crianças, querem ser compreendidos, compreendam as pessoas, ouçam as pessoas, honrem as pessoas, porque Deus mesmo disse: eu vou honrar aqueles que me honrarem. Todas as vezes que você honra alguém, honrar é respeitar, honrar é ouvir, honrar é estender a mão. Então, a unção do sacerdote, Deus honra aqueles que o honram, e aos que que não honram, Ele os deixa livres. Presta atenção. Foi o que eu disse, a palavra de Deus pode estar trazendo para você, fazendo o seu coração ficar super petrificado. Da mesma forma que Deus, Ele tem uma ânsia, como Deus procura os adoradores, Deus nessa geração tem procurado os sacerdotes. Se nós formos começar a conversar com as pessoas e dizer assim: olha, profissionalmente, o que você quer ser? Estou começando a estudar, estou pensando em fazer faculdade de biologia. Talvez alguém vai dizer assim: estou pensando em ser médico, outro advogado, fazer direito, fazer letras. Poxa, agora eu estou pensando seriamente em fazer medicina. Poucos, talvez entre 100, um ou dois, ou até ninguém vai dizer assim: olha, eu estou estudando para ser pastor, estou estudando para ser um sacerdote, eu estou buscando a palavra de Deus para cuidar de pessoas, para ser bombardeado de problemas das pessoas, porque o sacerdote é aquele que se dá. Quando eu falo sacerdote, não é só o pastor, como eu disse, são aqueles que ouvem o chamado de Deus, do Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. A unção do sacerdote é essa. Será que você quer essa unção? Bom, em contrapartida daquilo que nós começamos a ministrar, vamos falar agora da unção de rei. Quero que você abra lá 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, nós lemos. E vamos também fazer agora um panorama deste capítulo. Veja, a palavra não muda. O que muda é o chamado. A palavra não muda. O que muda é o que você vai ser. O que você está escolhendo em Deus ser. E o que muitas vezes Ele está escolhendo que você seja. Então preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um tempo atrás eu ficava olhando para mim mesmo e falava assim: eu não quero ser pastor. Eu não quero ser pastor. Eu vejo o pastor, meu pastor sofrendo lá. A gente sai de madrugada, vai na casa dos outros, vai orar. Muitas vezes socorre pessoas, e as mesmas pessoas que ele socorreu passam 2, 3 dias, né, pastor? Nós sabemos muito bem disso. Estão lá falando mal deles. Talvez você foi socorrido por pastor um dia, foi lá e orou por você. Alguém da sua família talvez faleceu, ele saiu correndo, ajudou, e daqui a pouco estão falando mal dele. É assim. E a unção do sacerdote, eu ficava: Senhor, será que eu quero isso mesmo? E o Senhor foi me mostrando que não era eu que estava querendo, mas era Ele que estava me mostrando o caminho. Então muitas vezes você vai sair daqui com essa certeza. Agora a unção de rei, vamos entender. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 15, 23: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto vocês rejeitaram a palavra do Senhor, e Ele também rejeitou vocês, para que não fossem rei. Eu falo vocês porque a palavra está falando conosco, nós. Vamos entender. Saul, o povo de Deus, queria um rei. O povo de Deus queria um rei, um líder. E o que aconteceu? Eles chegaram até o sacerdote: olha, nós queremos um rei. Eis aqui Saul. Saul, a palavra diz que era um homem formoso, cerca de quase 2 metros de altura. Entre todos os israelitas era o mais formoso, talvez, no seu físico. Então o que acontece? Eis ali um israelita que realmente é merecedor de ser rei. Se ajuntaram, chegaram até Deus, e Deus, com respeito, como estava pensando, marcando agora há pouco, Deus respeita as nossas decisões, respeita as nossas escolhas. Ele nos respeita isso.
Talvez você vai sair daqui hoje dizendo assim: escolho nem ser rei, nem ser sacerdote. Deus vai respeitar isso. Deus vai te deixar livre disso. Mas aí, como eu estava dizendo, eles chegam a Deus e dizem assim: ei, Saul. E Deus então manda um de Saul. É a escolha de vocês? Está aqui. E passado alguns dias, Saul então recebe uma ordem de Deus: eu quero que você, Saul, vá até os amalequitas e destrua, matem todos, homens, mulheres, crianças de colo e todos os animais. Deus deu uma ordem para ele. Saul então pega o teu exército, o exército de Deus, e vai até aquele lugar. E na hora de fazer aquilo que Deus havia mandado, ele não faz aquilo que Deus havia mandado. E o que acontece? Então Deus rejeita a ação. Saul chega naquele lugar e poupa a vida daquele rei dos amalequitas. Poupa então alguns animais que ele subjugava, gordos, bons para trazer a presença do Senhor. E Deus havia dado uma ordem dizendo que não quero isso, quero que matem todos. E aí o profeta fica sabendo dessa história e vai até Saul e diz assim: Saul, é melhor você obedecer ao Senhor do que sacrificar. O Senhor, ele não está querendo gordura de animal, ele está querendo a sinceridade do seu coração e a sua obediência. E aí vem a palavra de Deus falando conosco dessa forma: olha, então a palavra foi ao rei, e essa palavra é para nós. A rebelião é como um pecado de quê? Todas as vezes que você se rebela contra a sua liderança, quando eu falo liderança, é pastor, pai, mãe, patrão, líder, qualquer um que seja liderança sobre você, que seja acima de você. Se você está indo contra, rebelde, engraçado que tem uma novelinha aí, eles até relançaram ela, não sei se acabou, que é Rebeldes, né? A galera gosta demais, é uma coisa incrível. Rebeldes. Se você é rebelde contra o teu pastor, pai, mãe, não respeita isso, a palavra de Deus diz que Deus te vê como um feiticeiro. É assim que Deus te vê. Saul foi visto dessa forma. Então vamos destrinchar. Eu falei aqui que para que serve a unção do sacerdote? Serve para se doar. E para que serve a unção de rei? A unção de rei serve para que a sua abastança financeira abençoe a vida do sacerdote. E aí, talvez você se pergunte assim: poxa, então é melhor ser rei do que ser sacerdote? Talvez você queira, talvez seja aquilo que você quer: ser rico, ser próspero, ser abençoado, ter dinheiro, ter um bom emprego, casa própria, carros, motos na garagem, uma conta no banco transbordante. Mas aí, eu quero dizer a você que os princípios de um rei e os princípios do sacerdote é o mesmo. A reverência. Você quer ver uma coisa interessante? Talvez a moça, né, está querendo ser médica, advogada, e está lá e de repente começa a ouvir a balela do camarada que chegou só para se aproveitar dela, cai na conversinha e passou alguns tempos, está grávida. Estou falando que filho é maldição, não, irmãos. Filho é bênção. Só que no momento certo, na hora certa, no período correto, com a programação da sua vida bem feita. E aí aquele filho vai te tomar tempo, vai te tomar energia, vai te tomar dinheiro, e você não vai conseguir realizar talvez o desejo do seu rei, ser a rainha. Estou falando isso, irmãos, não é só para jovens não, para homens e mulheres também. Programe sua vida. Você quer ser rei? Programe, projete a sua vida. Projete-se para ser rei. Agora não é para você pegar o seu dinheiro, botar no bolso e dizer assim: Senhor, agora fica o Senhor para lá e eu para cá. É para abençoar. Se você está sendo próspero, é para você abençoar a obra de Deus. É para isso que Deus te faz próspero. Não é mais para nada. Então você olha assim e fala assim: ah, pastor, então como é que aquelas pessoas então estão prósperas, cheias de dinheiro e não servem a Deus? Eu garanto a vocês que não conseguem ter uma noite de sono tranquilo, deitar as suas cabeças no travesseiro e dormir em paz. A unção de rei é para abençoar também. Tem gente que quer, muitas vezes, arrumar um emprego, faz o currículo, prepara o currículo direitinho, vai lá, bate na porta da empresa, está lá o currículo, bota o telefone, e aí vai dormir no dia pela manhã,
pela manhã, assim, entre aspas, meio-dia, acorda mais ou menos meio-dia, e o telefone tocou várias vezes porque a pessoa te chamou para aquele emprego, para aquela vaga. Quer ser rei como? O rei, aquele que tem a unção de rei, é destinado a crescer. Ele é destinado a trabalhar, ele é destinado a abençoar, ele é destinado a liderar, porque rei também é líder. Qual é a unção que você quer para a sua vida? A unção de sacerdote ou a unção de rei? Em contrapartida, a unção de sacerdote, a unção de rei exige responsabilidades. Não adianta, qualquer que seja o caminho que você escolha, você precisa, você tem a consciência que você vai ter que ter responsabilidades. Não quer ter compromisso com Deus? Então não adianta, você não vai ter essa unção. Quando você descobre essa unção, como Davi descobriu essa unção nele, Davi era tão organizado, irmãos, presta atenção. Os irmãos de Davi estavam na batalha. O pai de Davi já disse a Davi: está aqui um lanche, leva lá para os seus irmãos na batalha. A primeira coisa que ele faz, ele procura um outro rapaz para tomar conta das ovelhas. Fica tomando conta das minhas ovelhas aqui, que eu vou lá alimentar meus irmãos. Senso de organização. Chega então na batalha, vê então que o gigante Golias estava querendo massacrar o povo de Israel e lançando palavras de maldição. Ele diz assim: estou com um lanche dos meus irmãos, não posso deixar em qualquer lugar. Ele arrumou um lugar específico para guardar o lanche dos irmãos. Pode acompanhar lá na história. E diz assim: fica tomando conta desse lanche, porque eu vou lá ver o que está acontecendo. Senso de organização. Quando ele ouve a voz do gigante, e ele então determina para si mesmo: eu vou derrubar esse gigante. A palavra de Deus diz que ele pega o seu alforje, vai então no riacho, e cuidadosamente, como diz a palavra, escolhe 5 pedrinhas arredondadas. Talvez a sua vida, você esteja levando ela assim: bota lá um louvor bem conhecido, deixa a vida me levar, a vida leva ela. Ele está levando isso assim, do jeito que for amanhã, se tiver café da manhã, se tiver pão, tá bom, pão de sal, pão doce, tá bom, se não tiver nada, tá bom. Tanto faz, eu quero é curtir. Se você não tem uma organização na sua vida para coisas simples do seu cotidiano, a unção de rei não vai ser derramada sobre a sua vida. Você tem sido organizado, você tem sido cuidadoso, você tem projetado, você tem sonhado. Irmãos, tem pessoas que nem sequer estão sonhando mais. A mídia está nos bombardeando as famílias, a ponto das pessoas olharem para si mesmos assim: eu não vou ser ninguém, eu sou um pobre coitada, eu não vou conseguir jamais cursar uma faculdade. E olha que nós estamos vendo que no Brasil fica cada vez mais fácil de cursar uma faculdade, e as pessoas estão olhando para si mesmas, porque está faltando nelas a unção de rei. E a unção de rei é aquela que vai no teu coração e move você, e te dá coragem, te dá ânimo, te dá força, te dá determinação. Amém. E tudo isso é para uma coisa simples: abençoar a obra de Deus. Isso é tão forte que eu estou falando para vocês, porque eu conheço médicos, eu conheço clientes da loja que ganham R$1,5 milhão por ano. E sabe o que eles fazem? Eles, ao invés, olha só, a idolatria, o amor ao dinheiro é tão grande que eles preferem ir viajar para a África e ficar lá um mês cuidando de pessoas, mas não conseguem extrair R$1.000 para abençoar alguma instituição. Estou falando que seja crente, que seja igreja, não, irmãos. O cara ama tanto dinheiro que ele prefere ele mesmo ir do que botar a mão no bolso. Muitas vezes nós não conseguimos, devido à nossa programação da nossa vida, do nosso dia a dia, chegar até a África, chegar até os lugares onde precisam, mas nós conseguimos fazer como? Abençoando. Conheço pessoas assim, e vivem reclamando da vida. A unção do sacerdote é para você, a unção de rei é para você abençoar a obra de Deus. E eu quero nessa noite chamar os pastores aqui na frente, os pastores presentes aqui na frente. Nós vamos orar por vocês, para que vocês possam, aqueles que, eu não chamo ninguém aqui na frente, tá, irmãos? Porque ninguém está interessado em saber o que você quer ser. Você quer ser sacerdote?
sacerdote, você quer ser rei. Se você quer ser rei para ter abastança na sua vida, para poder usufruir do seu próprio bel prazer, esquece. Deus não vai proteger você, talvez o diabo vai, que ele tem poder para isso. Mas se você quer ser rei para ter dinheiro, para abençoar, para ver pessoas serem curadas, libertas através da sua bênção, que você pode abençoar. Nós vamos estar orando, mas talvez você foi tocado no teu coração de ser um sacerdote, alguém que tem o chamado para falar às pessoas e ver as pessoas serem curadas e libertas e serem Jesus. Talvez você tenha dentro de si a vontade de cuidar de pessoas, amar pessoas. Jesus nem passava nos lugares, irmãos. Uma vez Jesus passou em um lugar e um cego começou a gritar assim: o que está passando aí? Aí dizendo que é o Senhor Jesus de Nazaré, aquele lugar deserto.